Cada vez mais a privatização da Copel vem se aproximando e ela deve acontecer lá no mês de outubro de 2023. Com o controle e a administração da empresa saindo das mãos do estado do Paraná para uma empresa privada, o mercado deve se animar e é bastante possível que a empresa tenha ainda uma grande subida nas suas cotações. Nesse vídeo vou trazer algumas atualizações e detalhes sobre a atuação da Copel e também sobre as últimas notícias da privatização, trazendo também mais algumas informações relativas à privatização da Eletrobras, porque no caso da Copel, ela deve fazer a privatização nos mesmos moldes da grande estatal brasileira que foi privatizada no ano passado. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A Copel hoje, na sua ação com o final 13, está sendo cotada a um preço de cerca de R$ 6,90 e está com pele aqui um pouquinho esticado, de cerca de 17 e um PVP de 0,91. Cada vez mais, conforme o assunto de privatização da empresa foi entrando em pauta, ela teve uma grande subida das suas cotações, que antigamente estavam ali por volta dos R$ 2,00 de preço e hoje são negociadas muito próximas de 7, podendo, inclusive, conforme a privatização avança, subir ainda mais. Dando uma passadinha aqui na atuação da Copel, ela é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica e ela atua então com distribuição naquele estado, atendendo mais de 5 milhões de clientes. Além da sua atuação no setor de distribuição, ela também tem atuação na parte de transmissão com uma grande RAP de cerca de 1,4 bilhões de reais. E ela também tem uma das maiores capacidades de geração de todo o Brasil com cerca de 7 gigawatts, utilizando a sua energia gerada tanto para sua distribuição no estado do Paraná quanto para a venda no mercado livre de energia. Já de olho na privatização, o governo do estado do Paraná vem fazendo alguns movimentos para facilitar e melhorar então a privatização da Copel, fazendo, por exemplo, um desinvestimento em uma usina de geração a gás que pertencia tanto à Petrobras quanto à Copel. Então, essas duas empresas entraram em um acordo de venda conjunta para fazer a venda de 100% desse ativo. Além disso, buscando deixar a administração da empresa focada somente na parte de energia, eles renovaram a concessão da Compagás, que é a companhia de gás natural lá do estado do Paraná, cujo controle pertence à Copel, e dessa forma o estado manteve essa administração da Compagás para outras empresas através da concessão. Fora isso, a administração da empresa já vinha de olho também em grandes investimentos voltados para a parte de distribuição, energias renováveis e também arrematar novos lotes na parte de leilões de transmissão. Dando uma olhadinha agora na parte financeira de fechamento do ano de 2022, a Copel veio com um aumento no seu EBITDA ajustado, ou seja, sem levar em conta aqueles resultados não recorrentes, mas ela veio então com uma pequena queda no seu lucro líquido ajustado de 1,5% em comparação com o ano de 2021. Isso tem, claro, alguns problemas em relação ao aumento da taxa de juros e aumentos de custos operacionais, mas também a empresa teve alguns probleminhas na sua atuação nos trimestres passados que afetaram o seu lucro líquido final. Ponto positivo é que na comparação do quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2022, a Copel veio num bom aumento do seu lucro líquido que ficou em mais de 124%. Sobre esses problemas que levaram a uma pequena queda no lucro líquido da Copel, a gente pode citar então, como eu disse, a questão do aumento da taxa de juros e também dos custos de operação da empresa, mas além disso, eles trazem aqui nos resultados dos trimestres passados alguns problemas que impactaram, como a questão da ausência dos despachos da termoelétrica Araucária e uma menor venda de energia no mercado de curto prazo, o que acabou afetando então um pouquinho a empresa. E é justamente por isso que eu sempre falo daquela questão das empresas terem já a sua energia gerada vendida, porque isso traz mais segurança para os seus resultados. E além disso, a empresa veio também com aumento na sua geração de caixa operacional de quase 17% ano a ano. O aumento no EBITDA da Copel do ano de 2022 foi puxado principalmente por uma boa melhoria nos resultados de geração e transmissão de energia, que no meu entender são justamente os setores mais fortes e mais lucrativos de toda a parte de energia no Brasil. E aí tivemos um aumento na parte de distribuição um pouquinho mais tímido de cerca de 10%, enquanto que em geração e transmissão ficou em quase 50%. Esses investimentos e aumentos de taxa de juros no Brasil acabaram levando então ao aumento da taxa de dívida líquida sobre EBITDA da Copel, que no comparativo de 2021 para 2022 passou de 1 vezes para 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que ainda está ali numa janela ok de endividamento, mas claro, com essa taxa de juros que nós estamos hoje bastante esticada, acaba pesando um pouquinho no bolso da empresa. Ainda mais porque o principal indexador das dívidas da Copel está atrelado ao CDI, que fica abraçadinho com a nossa taxa de juros, a Selic, e com isso acaba encarecendo um pouquinho as dívidas da empresa.
Com o governo do estado e a companhia já focados na parte da privatização, o governo tem então a perspectiva de levar a oferta de ações da Copel para a bolsa já no mês de outubro de 2023, ou talvez até no início de novembro. No caso, a privatização da Copel vai ser inspirada nos moldes do que foi a privatização da Eletrobras, que foi feita através da diluição dos ativos e das ações dos acionistas controladores através de uma nova oferta de ações. E considerando que todas as aprovações já foram feitas no governo, agora o Estado avança na parte técnica da privatização, como a definição do preço da oferta de ações, por exemplo. Hoje, cerca de 70% das ações ordinárias da Copel pertencem ao estado do Paraná e outros 12,5% ao BNDES Par, que é um braço do banco BNDES, ficando somente 13% negociados na bolsa da B3 em relação às ações ordinárias. E com isso, a ideia é tornar a Copel uma corporation, ou seja, uma empresa sem um controlador definido, com o governo paranaense permanecendo com uma participação de somente 15% no capital social da empresa. A privatização da Copel estava com alguns probleminhas para avançar e eles vêm se resolvendo nos últimos tempos, como por exemplo, uma dívida do estado do Paraná com o Banco Itaú, no qual o governo do estado tinha dado as ações da Copel como garantia. Mas agora foi fechado um acordo em que o estado do Paraná pagará cerca de 1,7 bilhão de reais ao Itaú e com isso as ações da Copel foram liberadas para negociação que será usada na privatização. Existe ainda um problema que a empresa deverá enfrentar nos próximos anos que se refere à renovação das 3 principais usinas de geração da empresa e o custo dessas renovações deve ficar na casa dos 3,7 bilhões de reais. A usina com o contrato mais próximo de vencer vai ser ali para o dia 21 de dezembro de 2024 e as outras duas para 2032 e 2033. E juntas, essas 3 usinas têm uma capacidade de mais de 4 gigawatts, que são equivalentes a 62% de toda a capacidade de geração da Copel. Então o investidor já deve ficar de olho também nesse grande custo que a Copel vai ter para fazer a renovação das concessões dos seus ativos de geração. Com toda essa história de privatização e já de olho lá no futuro pensando se vale a pena comprar os papéis da Copel hoje, buscando então uma valorização aí com a privatização, fica então a dúvida se vale a pena cruzar na frente e comprar as ações da Copel hoje na B3. Considerando a ação de final 6 da Copel que está sendo negociada hoje a R$ 7,77, os analistas do Itaú BBA, que é um braço de investimento do Banco Itaú, projetam então o valor justo para os papéis da Copel de R$ 8,70, considerando nesse cenário o pior caso em que a companhia permaneça nas mãos do governo do Paraná. E aí, para o caso de privatização, os analistas do Itaú veem um potencial de valorização da Copel com o final 6 para R$ 9,60, com um potencial de valorização de 26%. Mesmo assim, os analistas do Itaú acreditam que os benefícios da Copel privatizada vão mais do que compensar os custos, considerando um ganho de eficiência que pode reduzir os custos da empresa em cerca de 570 milhões, um equivalente de 15% das suas despesas atuais. Vale lembrar que o caso da Copel em comparação com a Eletrobras é um pouquinho diferente, porque a Eletrobras era uma empresa com muito mais problemas do que a Copel. Ela era uma empresa muito mais ineficiente e por isso a empresa, após a privatização, deve ter uma melhoria na sua eficiência e atuação muito maior do que a Copel. Então talvez comparar os casos de possível valorização 1 para 1 entre a Copel e a Eletrobras não seja tão interessante assim. Mas claro, que ainda é interessante a gente dar uma olhadinha aqui no caso e no movimento que a Eletrobras fez, porque mesmo que a questão da melhoria de eficiência da Copel com a privatização não seja tão grande quanto a da Eletrobras, a empresa pode seguir um movimento, claro, um pouquinho mais curto, mas ainda assim parecido. Então, por exemplo, a Eletrobras foi privatizada e teve a sua oferta de ações lá no dia 9 de junho de 2022, e a empresa, após aquele dia, veio numa grande subida das suas cotações, chegando na sua máxima em cerca de R$ 55, com uma subida de mais de 31%. Enquanto os analistas do Itaú consideram que o pior cenário para a Copel ficaria ali em R$ 8,70, os analistas do Bradesco consideram então que a Copel valeria pelo menos R$ 12 após a privatização. E pelos cálculos dos analistas do Bradesco, a Copel hoje atualmente desconta uma probabilidade de privatização de aproximadamente 20%. Então essa questão de algumas incertezas que ainda pairam sobre a privatização da empresa ainda impactam o preço da ação, mas caso a privatização venha a se confirmar, é bem provável que o preço de cotação venha a subir. Bem pessoal, esse foi então o geralzão sobre as últimas notícias em relação à privatização da Copel. E bem, eu gosto da Copel, ela é uma empresa que vem aí buscando uma melhoria nas suas eficiências, mas justamente como o meu foco é mais na parte de geração e transmissão, eu não invisto na empresa.
Olhando a Copel, se formos pensar na parte de dividendos, por muitos anos ela não foi uma empresa que pagou tanto, e justamente somente quando a empresa teve um olhar mais focado ali na privatização e melhoria na sua eficiência, ela começou a ter um aumento nos seus pagamentos para os seus investidores. Olhando para o histórico da empresa também, ela não costuma fazer pagamentos tão recorrentemente dos seus dividendos, e isso para o pessoal que normalmente busca dividendos de forma mais recorrente pode ser um grande problema. Mas o que eu particularmente espero para a empresa, e não é uma recomendação, mas no futuro, ao meu ver, com ela privatizada e buscando um aumento na sua eficiência, ela deve vir sim com um aumento na sua distribuição de dividendos para o futuro. Claro, ela vai ter a questão ali da renovação das suas concessões, que pode impactar. Provavelmente vai ter também aumentos de investimentos que vão acabar tendo algum impacto nos resultados da empresa no mais curto prazo, mas a gente vai ter que ficar de olho e ver como vai ser a atuação da administração da empresa para realmente entender o cenário futuro. Bom, pessoal, esse foi então um geralzão sobre as últimas da Copel e sobre as perspectivas de futuro da empresa. E bem, deixa aí nos comentários, vocês gostam da Copel e têm ela em carteira ou vocês não gostam da empresa por algum motivo? E também, o que vocês acham que vai acontecer com a privatização dela e o movimento que a empresa vai fazer no futuro? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e agradecer demais a todos que vêm acompanhando o canal. Vou pedir também para que, se vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like e também se inscrever no canal caso não sejam inscritos. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.